Quando o Alexandre era presidente, iniciou-se uma relação com a RACESP, para quem não conhece, é a rede de associações de carreira do Estado de São Paulo. A direção do Ferrão estreitou esses vínculos e nós estamos dando manutenção a isso e estreitando ainda mais. Já tivemos algumas reuniões com ele, o Ferrão gentilmente concedeu esse espaço para que nós já atuássemos em reuniões antes mesmo de assumir. Agradeço, viu, Ferrão? Muito obrigado, um gesto muito nobre. Nós já estamos estreitando esses laços. Recebemos um convite também, há poucos dias, para participar da rede de transparência do Estado de São Paulo, uma rede muito interessante. Entre as várias associações que a compõem, está a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Isso vai nos permitir ampliar essa rede, esses vínculos que nós pretendemos ter. Nós precisamos, de fato, externalizar as questões que nos afetam aqui, porque não são exclusivas nossas. Outras associações passam pelos mesmos problemas que nós temos, quer seja quanto à carreira, quer seja em relação à questão hierárquica que se estabelece, né, de perseguição quando existe. Não é exclusivo nosso, isso está presente em outros órgãos. Nós precisamos somar forças com esses órgãos para atingir o objetivo. Então, nesse sentido, nós pretendemos ampliar essa rede e, inclusive, não deixar ilhada as discussões numa relação que se mostrou produtiva, mas tem os seus limites, que seria a par, Arcesp, a par. Uma outra questão muito cara a nós é uma transparência plena dos atos da APAR. Nesse sentido, todo processo que for de interesse dos associados, nós pediremos vistas, faremos cópias e divulgaremos esse material para os associados, ou pelo site, ou por qualquer outro meio. Então, todos terão acesso a esse material. É importante que, quando seja dado conhecimento de que um processo X está disponível para consulta, que vocês o façam, consultem, observem o que aconteceu com esse rito processual até então e nos alimentem também à medida que vocês encontrem inconsistências. Porque é o retorno que vocês nos darão que possibilitarão as nossas ações também. Nós somos um grupo de 12 dispostos a fazer essa avaliação, mas se os demais 80 somarem força, o nosso poder de análise aumenta muito e o nosso poder de resposta também. Ainda em questão à transparência, nós pretendemos divulgar boletins periódicos com cada ação que a APAR tomar, de modo que vocês possam também exercer o controle do que está sendo realizado. Além disso, desculpa te interromper, referente à parte financeira, eu bati muito na gestão anterior, né, Fábio, desculpe, de forma positiva, cobrando uma transparência maior dos dados, né, financeiros. Eu já me comprometo aqui, a Elaine não está, mas falo por ela também, de mantê-los informados mensalmente sobre todos os gastos, que eu acho que isso é muito importante, né? Muito importante. Referente à transparência, todos os gastos da APAR. Acho que é uma medida que a gente o balancete, que hoje é semestral, ele se tornará mensal. Por um motivo muito simples: o dinheiro que está no caixa não é nosso, é de vocês. Vocês têm que saber para que está sendo gasto isso, quais são as ações que esse dinheiro vai financiar. Então, mensalmente, vocês receberão o balancete. Obviamente, a aprovação do balancete continuará se dando de modo semestral, porque é uma questão estatutária. Mas vocês receberão o balancete também, isso é importante. Verifiquem também as contas. Volto a enfatizar, é dinheiro de vocês. Vocês estão colocando lá com a intenção de promover ações importantes. Cobrem isso. Além da questão da transparência, um terceiro item que nós pretendemos somar esforços aí, tanto com as redes, individualmente enquanto a par também, é ter contato com os órgãos de controle que atuam sobre o Estado. Então, o Ministério Público, Tribunal de Contas, Corregedoria Geral do Estado. É importante que nós criemos vínculos com eles. Porque, senhores, nós somos uma associação de servidores do Estado. Nós não somos servidores do governo. Essa distinção ela é importante. Nós temos que primar
nós temos que defender que todos os aspectos administrativos exercidos na agência, não só na agência aqui, mas a gente está falando de Artesp, está falando de Arcep, são duas grandes agências, nós temos que primar que isso obedeça os princípios da administração pública. E quando isso não acontecer, nós temos que ter mecanismos de denunciar. Nós temos que exercer esse controle. Isso é importante. Então veja, nós pretendemos criar todo um cenário que possibilite uma atuação mais próxima desses atos. É óbvio que nós estamos em um momento ruim. Se nós pensarmos sobre a questão de carreira, não é um momento estimulante para nós, né? Atualmente dizendo, não é um momento estimulante. Nós temos duas maneiras de abordar isso. Ou nós vamos ficar indiferentes a essa situação, talvez traçar um plano B de um concurso futuro, uma possibilidade. O plano B é possível, mas nós temos que ter em mente que um plano B pode demorar 2 anos, pode demorar 10 e pode não vir, pode não acontecer. Então, abandonar o plano A sem que o plano B se configure de fato, também, convenhamos, não é uma atitude muito inteligente. O que nós temos hoje, de fato, né, é a agência. E, sinceramente, eu gosto de atuar na agência, o saneamento é algo que me satisfaz. Tá? Uma outra possibilidade, à indiferença ou ao plano B, é que nós exerçamos de fato controle social sobre os atos da agência. Nós somos 80. Isso nos dá a possibilidade de acompanhar passo a passo todos os processos que são realizados aqui internamente. E aqui nós estamos falando de processos mais simples, mas aos mais complexos também. De acompanhar revisões tarifárias, para ter certeza que todo o rito está sendo seguido, em que etapas não estão sendo puladas. É importante, porque isso não só legitima os atos da agência, mas legitima a nossa existência também. Nós precisamos cuidar disso. E a associação, justamente por ser de servidores, né, ser uma associação de Estado e não uma associação de governo, nos dá uma liberdade maior, que talvez outros entes não tenham. É importante que a gente explore isso. Esse controle social sobre os atos administrativos é crucial para que a APAR avance. E nós precisamos de vocês também. Observem, acompanhem o que está sendo colocado, as discussões, se apropriem desse ambiente regulatório. De fato, se apropriem de fato dele. Não deem as costas, não fiquem indiferentes a ele. O controle social a que me refiro ainda tem um outro aspecto, né? Controlem socialmente a nossa atuação. Então não é só um controle sobre os atos administrativos da agência, mas controlem também os atos administrativos nossos. Volto a dizer, nos cobrem, garantam que cobrem e garantam que toda decisão que a Assembleia seja de fato levada a cabo. As assembleias, que para nós é o coração da APAR, é o momento em que todos têm voz, né? O momento mais democrático da associação. Eu vou explicitar aqui o que já tem sido feito, mas enfim, toda decisão de assembleia será soberana. Toda decisão tomada pelos associados serão levadas a cabo. É importante que vocês participem ativamente das assembleias, que opinem, que discutam, porque uma vez aprovada alguma ação, ela será levada a cabo, não importa o que ocorra depois. Nesse sentido, nós pretendemos ampliar a participação às assembleias também. Nós temos um problema hoje, físico mesmo. Nós temos horários nem sempre compatíveis com a disponibilidade dos associados. Nós estamos já estudando mecanismos de participação, ou pelo menos do voto, que não necessariamente precisem ser presencial, mas que possam ser feitos por outros modos, né? Ou por carta, ou por e-mail, mas enfim, ampliar a possibilidade de participação de vocês nas assembleias. Talvez isso demande um pouco mais de tempo, porque requer alteração estatutária. De todo modo, nós pretendemos criar um ambiente de participação plena. Mas até que isso ocorra, faça um esforço, participe das assembleias.
Nós pretendemos estabelecer uma metodologia de participação que seja mais objetiva, que cada um tenha um tempo definido para a sua fala e que o voto seja feito logo em seguida, para que nós não tenhamos assembleias de 2 horas, de 3 horas, e assim estimule a participação de vocês. Enfim, esses são alguns aspectos que nós pretendemos trilhar nesses 2 anos. Volto a enfatizar a importância que os associados têm nesse projeto. Participem, nos apoiem, nos critiquem, apontem as falhas. A partir de amanhã, nós já iniciaremos o planejamento estratégico. Eu faço até um agradecimento público aqui ao Marcelo, que se dispôs a nos auxiliar nesse processo e transformar essas 9 ações, as propostas, em uma ação estratégica mesmo, que nos consuma, né, nesses 2 anos, e que a gente possa dar essas respostas que vocês esperem. Ferrão, a diretoria muda, pessoal, a associação prossegue, caminhamos juntos, portanto. Obrigado. Bem, a gente tem tão pouco a pedir e muito agradecer a vocês. Bom, então encerramos a Assembleia com a seguinte frase: sofremos muito com o pouco que temos e deixamos de aproveitar o muito que temos também. Então eu peço que vocês aproveitem essa oportunidade e encerrar a Assembleia. Muito obrigado, hein? Obrigado a todos.